Irmãos, Jeremias capítulo 18, amém? É o tema dessa noite. Deus possa abençoar cada um nessa noite. Jeremias capítulo 18. Vou estar lendo apenas o versículo de número 6. Amém? Diz assim, ó: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Só até que nessa noite se assentar glorificando ao Senhor, que você fique em espírito, em adoração nessa noite. E mais uma vez eu repito, e que neste momento é a palavra do Senhor que vai te tocar nessa noite e vai entrar no teu coração neste momento, amém? E que ela venha tocar no teu coração onde eu não posso, somente o Senhor pode tocar. Existe uma seguinte frase que o povo fala no mundo, que coração é terra que o homem não pisa. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus passeia no seu coração todos os dias e conhece o teu coração. Irmãos, uma palavra muito conhecida no meio de nós. Eu confesso, irmãos, que mesmo a gente pregando não é tão fácil pregar assim, porque mesmo é uma responsabilidade de estar levando a palavra do Senhor. E mesmo assim a gente tem aquele temor, né, pela palavra, a responsabilidade de estar em cima do altar levando a palavra do Senhor nessa noite. Irmãos, o livro de Jeremias, no seu capítulo 1, nós vamos observar que a palavra do Senhor fala a respeito de Jeremias. Jeremias tinha uma família sacerdotal, uma família que estava dentro do seu lar, onde tinha sua religião. E dentro deste lugar, dentro dessa casa, Jeremias, nós sabemos que toda pessoa é escolhida, assim como eu já falei esses dias. Jeremias foi escolhido dentro da sua casa para se levantar como profeta na nação. E nós vemos que a palavra do Senhor chega até Jeremias a respeito do Senhor, para que ele pudesse pregar, fazer aquilo que o Senhor tinha mandado. Só que nós vamos observar que quando chega a palavra do Senhor, quando chega a profecia até a vida de Jeremias, Jeremias em seu coração, e nós sabemos que nós sentiríamos a mesma coisa, assim nós também ia falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, porque quando chega a palavra até Jeremias para ele profetizar sobre as nações, nós vamos observar que ele diz: Senhor, eu sou uma criança ainda, não sei falar. Talvez nós estamos aqui nessa noite, pensamos a mesma coisa. Talvez Deus nos dá um cargo, talvez Deus nos dê um caminho a seguir, dá um ministério diferente, e nós olhamos para nós mesmos e olhamos: Senhor, eu sou baixo, sou fraco, e não consigo fazer aquilo que o Senhor me designou a estar fazendo. Muitas das vezes nós passamos por este processo também. Muitas das vezes nós passamos por essa situação onde Deus nos dá algo, e muitas das vezes nós colocamos no nosso coração que nós não podemos fazer aquilo que o Senhor ordenou sobre a nossa vida. E é algo que eu carrego comigo, que quando Deus faz, coloca aquilo que Ele tem certeza que nós vamos dar conta, é porque Ele sabe que lá na frente, que Ele nos levantou para estar fazendo esta grande obra, a qual Ele colocou no nosso coração, na nossa vida. E Ele sabe, tem a certeza que nós vamos conseguir fazer aquilo que Ele ordenou sobre as nossas vidas. E assim Jeremias se sente pequeno dentro do seu coração, falando: Senhor, não sei falar, não sei pregar, não sei profetizar
ainda sou um menino, ainda sou uma criança e não consigo falar. E talvez você esteja pensando dessa mesma maneira, mas quando Deus olha para Jeremias com estas palavras que ele tirou do seu coração, imagina Deus dizendo: olha, Jeremias, não temas, porque eu sou contigo, e quando eu te mandar falar, você vai falar. Quando eu mandar você profetizar, você profetiza, porque é o Senhor falando na tua boca. Muitas das vezes a gente se pergunta: como eu vou pregar? Às vezes eu procuro palavras, eu passei a tarde todinha estudando essa palavra, mas eu não consegui anotar o que eu queria. E quando eu chego aqui e consigo anotar aquilo que eu fiz à tarde, segue outro rumo. Porque é Deus colocando palavras no nosso coração, na nossa boca, sobre aquilo que Ele quer falar com a igreja nessa noite. E quando nós falamos de profetizar, de fazer a obra missionária, quando Deus coloca Jeremias para profetizar sobre as nações, assim como já foi falado aqui nessa noite, muitas das vezes nós não estamos capacitados, muitas das vezes a gente não temos coragem de fazer aquilo que o Senhor deixou para a gente fazer. E talvez a gente foge dessa situação, talvez a gente foge deste problema, talvez a gente foge dessa missão a qual o Senhor nos deixou. E muitas das vezes Jeremias podia escapar dessa situação. Se você observar, Jeremias foi conhecido como profeta chorão dentro da Bíblia Sagrada, por suas lamentações dentro do contexto bíblico. E nós vamos ver que mesmo sendo essa situação, ele profetiza aquilo que Deus mandou fazer. E nós sabemos que Jeremias, dentro da sua realidade, dentro de Israel, de Jerusalém ali, nós sabemos que ele profetiza contra aquela nação. E talvez você já conheça muitas vezes essa história, aonde o povo que era escolhido por Deus, a respeito que Deus guardava esse povo, era Jerusalém. É um povo que vivia com Deus, um povo que tinha graça, um povo que tinha a presença do Senhor. E nós sabemos que o povo começou a desandar ali da presença do Senhor, um povo que começou a sair dos caminhos do Senhor, porque conheceu outros lados, conheceu outros caminhos, e começaram a fugir da presença do Senhor. E só que nesse tempo não tinha profeta muitas das vezes, porque entrou num momento onde Jerusalém foi saqueada, onde Jerusalém foi derrubada, onde o rei de Babilônia entrou e saqueou todo o império de Jerusalém, aonde roubou os utensílios da casa do Senhor. E nós vamos ver que aconteceu essa história toda, e um dos profetas que ficou dentro de Jerusalém foi aquele menino ao qual se dizia que era pequeno, o profeta Jeremias. E quando Jeremias está no meio dessa situação, nós sabemos que ele tinha que profetizar para uma nação rebelde, uma nação que estava em pecado, uma nação que estava longe da presença de Deus. E muitas das vezes, como foi falado, não é fácil você pregar para alguém que está distante de Deus, e ainda mais pessoas que já conhecem a palavra do Senhor, porque se você for pregar para ela, ela vai dizer: eu conheço essa palavra, eu conheço esse caminho, mas não pratica aquilo que Deus deixou para a vida dela. E o povo de Israel foi esse povo aonde conhecia a presença do Senhor, onde um povo conhecia o que Deus tinha feito dentro daquele ambiente. Foi um povo aonde se afastou da presença do Senhor, e Deus levanta Jeremias para profetizar contra essa nação, porque um povo aonde tinha Deus estava ali, mas muitas das vezes fugia. Um povo que adorava deuses pagãos deixou de adorar o nosso Deus para adorar deuses pagãos naquele ambiente, naquele lugar. Muitas das vezes levantava deuses de barro, levantava deuses pagãos para adorar aqueles deuses estranhos, para deixar de adorar o nosso Deus. Aí nós observamos bem que o povo que Jeremias está se dando, o povo que Jeremias está enfrentando, é um povo que carregava Deus, é um povo que agora está distante do Senhor. E nós vemos que não é fácil, porque muitas das vezes Jeremias, em suas palavras, em suas lamentações, ele dizia que muitas das vezes ele queria se afastar, muitas das vezes ele queria se negar a fazer aquilo que o Senhor estava mandando ele fazer. E dentro do capítulo 18 nós podemos observar que Jeremias diz: ó Senhor,
Se eu ficar longe da tua presença, eu sinto dor até nos meus ossos quando estou distante da sua presença. É Jeremias dizendo: ai Senhor, se eu não fazer aquilo que o Senhor ordena para mim fazer. É o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Quando o Senhor mandar nós fazer aquilo que Ele ordenou, vamos fazer aquilo que o Senhor ordena. Sabe por quê? Porque muitas das vezes vai doer, vai. Muitas das vezes vai ser difícil, vai. Muitas das vezes o vaso pode estar quebrado, o vaso pode estar emborcado, mas eu quero dizer para você nessa noite, que nessa noite é noite do Senhor a emborcar, arrumar este vaso, desemborcar o vaso, encher de azeite e transformar o vaso nessa noite. O que eu quero dizer para você é que Deus te levantou, Deus colocou o ministério nas tuas mãos, Deus colocou o ministério na tua vida. Vamos colocar esse ministério em ação, porque Deus necessita de pessoas corajosas nessa noite. Pregador, eu não tenho ânimo, Deus vai te dar ânimo nessa noite. Pregador, eu não tenho mais força, Deus vai te dar força nessa noite. Pregador, eu estou quebrado, o vaso está rachado, mas eu quero dizer para você, Deus está trabalhando agora na tua vida nessa noite. Jeremias aí pensou em escapar, mas aí ele lembrou que Deus é grande na sua vida. E quando ele começa a profetizar contra as nações, as pessoas tentam contra a sua vida, as nações, os reis. E nós sabemos que não é fácil levar a palavra do Senhor em ambientes que pessoas despreparadas, pessoas que não conhecem a Deus, não vão entender aquilo que o profeta está pregando. Assim as nações onde Jeremias passava e ele profetizava, as nações não entendiam aquilo que o Senhor estava falando através de Jeremias, porque muitas das vezes eles pensavam que Jeremias estava indo contra a nação, estava indo contra o mandado dos reis naquela nação. Mas o Senhor colocou palavras na boca de Jeremias: olha, Jeremias, profetiza aquilo que eu te mandar, senão eu me envergonharei de ti sobre as nações. Muitas das vezes nós não podemos voltar para casa com aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. É igual nós quando estamos num culto e Deus fala: olha, fala aquilo para aquela pessoa, profetiza para aquela pessoa, prega para aquela pessoa, e nós voltamos para casa com essa palavra. Nós estamos sendo covarde, mas Deus está levantando nessa noite pessoas com coragem para profetizar para alguém que necessita de palavra. Mas pregador, pessoas que não vão querer receber essa palavra, mas profetiza da mesma maneira, leva a palavra da mesma maneira, porque quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Pregador, mas ela não vai querer receber. Vai, porque quem vai trabalhar é Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite porque alguém trouxe uma palavra para a tua vida. Você está aqui nessa noite porque alguém pregou para a tua vida. Você está aqui nessa noite porque alguém se levantou da sua casa, saiu do cômodo, saiu do seu cômodo ali da sua casa, levantou e foi pregar a palavra. E você está aqui nessa noite, talvez levantou um Jeremias na tua vida para profetizar, dizendo: olha, sai deste lugar, sai da tua casa, porque Deus tem algo para a tua vida. Você está aqui nessa noite porque levantou alguém para dizer para você que Jesus te ama, e você está aqui nessa noite. E quem foi trabalhando foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi te renovando. O Espírito Santo foi arrumando o teu vaso, foi reconstruindo o teu vaso. Quando chegou a palavra até a tua vida, quando chegou a semente, talvez não é fácil fazer aquilo que o Senhor te colocou nas tuas mãos. Talvez não é fácil fazer aquilo que o Senhor te deu nessa noite. Talvez você pediu para ser pregador, talvez você pediu para estar adorando ao Senhor. Ei, o Senhor vai te dar sustento para você colocar de pé esse ministério que Ele te deu nessa noite. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, não tenho condições, eu não tenho força, mas o Senhor está te dizendo: aqui está a força para a tua vida, está aqui a presença do Senhor para a tua casa nessa noite.
Irmãos, tem coisas que a gente vai perder nas nossas vidas. Por amor à obra do Senhor. Vamos ter que largar aquilo que nós queremos, aquilo que a gente não queria tirar da nossa vida, mas vai ter que deixar para trás, porque o Senhor quer algo novo nas nossas vidas. O vaso velho, o Senhor vai ter que trabalhar novamente. O Senhor vai ter que restaurar o vaso novamente, para que Ele possa encher da sua presença. E nós estamos aqui para receber a palavra do Senhor nessa noite. E quando Deus levanta Jeremias para profetizar a nação, e a nação desobediente, uma nação rebelde, longe da presença do Senhor, dificulta mais ainda aquilo que o Senhor quer fazer na vida do povo. Porque Deus não estava usando Jeremias para abençoar Jeremias, não. Deus estava usando Jeremias para abençoar o seu povo que saiu longe da sua presença. Você vê um Deus que ama tanto o seu povo. Você observar o tanto que Deus ama a igreja, que mesmo o povo rebelde, o mesmo povo desobediente, Deus levanta profeta para profetizar dentro da nação. É um Deus que carrega um amor tão grande por nós, que Ele levantou profeta e começou a profetizar para aqueles que conheciam a palavra do Senhor. É um amor tão grande que mesmo o Senhor, olhando para a situação, Ele não abandonou a nação. E você observa que Ele profetiza para o povo. Mas o povo está em desobediência. O povo está longe do Senhor. Aí muitas das vezes nós olhamos para a situação de Jeremias, a qual ele tem que pregar para esse povo. Se fosse eu naquele tempo, se fosse nós naquele tempo, eu não ia fazer aquilo que o Senhor ordenou. Porque muitas das vezes eu ia pensar, vou deixar esse povo conhece a palavra. Aquele irmão já conhece a palavra, eu não vou pregar mais para ele, porque já conhece o que o Senhor tem para a vida dele, então não vou pregar mais. Talvez nós pensaríamos essa mesma coisa, mas não, Deus levanta Jeremias para fazer isso, aquilo que muitos não faziam, porque naquele tempo, nós observamos que Jerusalém está sendo invadida, e Jeremias, que estava no exílio, quando ele volta para Jerusalém, ele prega para o povo sobre isso, porque foi um dos profetas que voltou do cativeiro babilônico, para profetizar para Israel, que o Senhor queria trabalhar novamente na vida deles, que o Senhor queria fazer deles algo novo. E é onde que nós entramos dentro da palavra no capítulo 18, que você vai observar que o Senhor fala a Jeremias, olha Jeremias, levanta-se, porque talvez Jeremias estava no momento da sua vida de dificuldade, olhando para essa nação, e ele estava descansado. Talvez ele estava descansado daquele povo que não queria mais profetizar, não queria mais pregar. E ele estava descansado e o Senhor fala, Jeremias, levanta-te e desce até a casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. E talvez Jeremias descendo, ele observa, como nós lemos nessa noite no capítulo 18, que quando ele desce, ele observa que o oleiro está trabalhando um vaso. E nós olhamos bem para a palavra nessa noite, no seu versículo 4, que ele observa que o oleiro está trabalhando um vaso, e nas suas mãos está um vaso, e o vaso se quebra. E é aqui onde eu quero falar algo para a tua vida. Muitas das vezes nós quebramos a cara. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito, fazemos coisas que não é para fazer, falamos algo que não é para falar, fazemos aquilo que o Senhor não ordenou, que não era para ser feito, fazemos aquilo que o Senhor falou para a gente fazer e não fazemos. Muitas das vezes a gente entramos em lugares que não era para entrar, muitas das vezes nós fazemos coisas que o Senhor fala, olha, não faça isso, não entra para esse caminho. Aí muitas das vezes o vaso se quebra, aí o vaso chega até Deus, Deus, por que eu me quebrei?
Tem pessoas que entram dentro de portas de emprego que não era para entrar. Tem pessoas que entram dentro de lugares que não é para estar. Porta de empregos que te faz afastar da presença do Senhor. Mas tem pessoas que não tem nada a ver. Aí fala, é de Deus a porta. Não é, irmão. Tem pessoas que você observar, não estou falando aqui heresias não. Tem pessoas que quando uma porta se abre, ela fala, é de Deus. Não, não é. Porque tem pessoas que estavam crentes na igreja, entrou na porta, se afastou da presença do Senhor. Aí o vaso se quebra e fala, olha, foi Deus. Foi culpa do Senhor, foi permissão de Deus. Não, foi não. Se você observar bem no versículo 4, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. O versículo não quer dizer que o oleiro quebrou o vaso, não. O versículo 4 está dizendo que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Tem hora que o vaso vai se quebrar. Tem hora que o vaso vai entrar por caminhos que não era para entrar. Mas eu não costumo pregar palavras assim não, mas tem hora que Deus manda. Talvez você fez coisa que não era para fazer, casou com quem não era para casar, encontrou alguém que não era para encontrar, fez amizade com quem não era para fazer amizade, e Deus está dizendo nessa noite, eu quero reconstruir a tua vida novamente, eu vou afastar pessoas da tua vida, eu vou tirar pessoas da tua casa, para eu poder refazer o vaso novamente. Talvez você se quebrou nessa noite, talvez o teu vaso quebrou nessa noite. Eu quero dizer para você, eu profetizo e mando a primeira profecia para a tua vida. Deus está reconstruindo vasos nessa noite, Deus está fazendo vasos novos nessa noite, porque pessoas entrou aqui quebrado, pessoas que entrou aqui destruídas, pessoas que entrou aqui sem rumo nessa noite. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite e quer refazer o vaso novamente, Ele quer refazer aquilo novamente na tua vida. Irmãos, 2 Coríntios capítulo 4 fala bem assim, ó, temos porém esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe por que nós somos barros, conhecidos como vasos? Porque Deus tem tesouros para colocar na nossa vida. Se você observar bem a palavra do Senhor, o que tem que brilhar em nós, não é nós que estamos por fora, não é o vaso, mas aquilo que o Senhor está colocando dentro do vaso, que é a presença do Senhor. Não é o vaso que tem que aparecer, não. É por isso que muitas das vezes Deus tem que nos quebrar por inteiro, para poder refazer novamente e saber que é Deus que faz todas as coisas. Muitas das vezes nós vamos se quebrar, mas o Senhor vai nos reconstruir novamente. Aí Deus fala para Israel, para a cidade santa, e diz, olha, não poderei eu fazer com Israel assim como eu fiz com esse vaso? Muitas das vezes Deus tem que pegar a nação e fazer aquilo que eles não queriam que fosse feito, porque Israel estava acostumado com o que estavam fazendo. Israel estava acostumado com aquilo que eles estavam vivendo diante da rebeldia deles. Aí Deus tem que levantar alguém pequeno de dentro da sua casa, fazer profeta, ordenar ser profeta, para profetizar para um povo que conhece Deus. Sabe o que acontece? Muitas das vezes é mais difícil pregar para alguém que já conhece a palavra do que quem está lá fora. Sabe por quê? Porque se você pregar para um drogado, para um bêbado, ele vai chorar, porque ele vai sentir falta da presença do Senhor. Você pode pregar uma pessoa na rua, você prega para ela, uma pessoa que está bem, ela pode estar longe da sua consciência, pode, mas se você pregar, falar a respeito de Jesus para ela, ela vai começar a chorar. Sabe por quê? Porque é a falta do Senhor. E o povo que está em Israel conhecendo a palavra do Senhor, sabe quem é Deus, sabe o que Deus fez nas suas vidas, está se afastando do Senhor. É um povo rebelde.
Aí Deus tem que fazer o que? Levantar profeta para dizer: olha, assim como esse vaso foi feito, eu vou ter que refazer vocês novamente. Eu vou ter que quebrar vocês e refazer o vaso novamente, porque o povo está em rebeldia, está afastado. Mas eu quero profetizar nessa noite para você. Muitas das vezes a gente se quebramos não é porque nós queremos, porque passou alguém, pastor, e falou algo que feriu o nosso coração. Pessoas que passou pela sua vida, falou algo que quebrou o seu coração. E Deus muitas das vezes tem que refazer e tirar aquilo que está no teu coração. Uma mágoa que entra no teu coração, Deus tem que arrancar. E muitas das vezes nós se quebramos porque alguém com palavras de maldições lançou sobre a nossa vida. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Deus está refazendo nessa noite os vasos do Senhor. Vasos de excelência. Talvez você se pergunta quando Deus, lá do início na criação, que Ele pega a pior espécie de barro para nos fazer, Ele vai escolher logo o barro, porque Ele sabe e conhece. Ele podia muito bem pegar e fazer o homem, já pensou, pastor Caio, o homem de ouro, homem de prata, homem de bronze, homem de ferro, não ia dar muito certo. Aí Deus levanta, entra no jardim do Éden, pega a pior espécie de barro e faz o homem e sopra sobre ele vida, sobre aquele barro. E nós estamos aqui nessa noite, e Ele está enchendo os vasos nessa noite, está nos dando vida novamente nessa noite. E hoje, nessa noite, o Senhor quer restaurar os vasos. Já estou terminando. No final, quer restaurar pela tua vida, porque tem pessoas aqui que Deus quer trabalhar sobre o vaso novamente. Mas pregador, essa palavra é só para a igreja? Não, é para mim também. Porque muitas das vezes nós fazemos coisas que não é para fazer. Muitas das vezes nós pedimos coisas a Deus e não fazemos, porque antes a gente tem esse negócio com a gente: Senhor, me dê o dom de pregar, me dê o dom da palavra, me dê o dom de cura. Aí quando Deus dá, cadê os dons? Não estamos usando. Então nessa noite, se você coloca de pé, eu vou estar orando. Nessa noite eu vou estar orando pela tua vida, porque Deus tem mais para a tua vida nessa noite. Irmãos, é uma palavra rápida, mas é uma palavra que ela transforma. É uma palavra que ela muda vidas. O Assar estava falando aqui nessa noite, quando nós estudávamos junto, eu nem imaginava que ela estaria aqui. Eu vim para cá no pastor Caio, eu vim pregar uma certa vez, o pastor Caio me chamou, eu olhei assim, eu falei: oxe, a Sara está aqui na igreja. Porque a gente olha assim, né, para as pessoas e fala assim: aquela pessoa não vai estar na igreja, não. Você olha, aquela pessoa nunca vai estar. Eu mesmo falava, eu nunca vou vestir um terno, eu achava feio. E hoje eu uso, acho bonito. E é assim que Deus faz, irmão. Deus pega o vaso quebrado e Deus transforma. Estamos aqui nessa noite para estar adorando ao Senhor nessa noite. Amém?